Todo mundo já ouviu essa frase em algum momento da vida. Relaxa, apenas seja você mesmo. Parece bonito, parece profundo, parece libertador. Mas talvez essa seja uma das piores frases que alguém pode te dizer. Pense nisso por um segundo. E se ser você mesmo for exatamente o problema? E se o você mesmo de hoje for apenas uma versão automática, repetitiva, mal treinada, cheia de hábitos herdados, medos antigos, vícios invisíveis, pensamentos que você nunca escolheu e comportamentos que foram instalados em você antes mesmo de perceber? Talvez o problema não seja você não conseguir mudar. Talvez o problema seja que você está tentando mudar, continuando fiel a uma versão antiga de si mesmo. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente existe alguma coisa na sua vida que você quer mudar. Sua situação financeira, suas habilidades sociais, seu corpo, seus estudos, sua disciplina, sua forma de pensar, os seus hábitos, e talvez você já tenha passado por isso. Em uma madrugada qualquer, você sente uma energia absurda. Decide que no dia seguinte vai começar uma nova vida. Vai acordar cedo, estudar, treinar, comer melhor, parar de procrastinar, falar melhor, agir diferente. Por alguns dias, talvez até funcione, mas aos poucos a antiga versão volta. Você começa a negociar, adia, se frustra, e quando percebe, está exatamente no mesmo lugar. Mas isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque a mudança não funciona do jeito que a maioria das pessoas imagina. Fica comigo até o final que eu te garanto que esse vídeo não vai ser nada clichê e tem o potencial de mudar a sua vida e eu não estou exagerando. Você não nasce disciplinado, você não nasce interessante, não nasce confiante. Você nasce com um corpo, um cérebro, uma genética, tendências, predisposições e limites biológicos. E sim, isso influencia muita coisa. Sua personalidade, sua impulsividade, sua energia, sua facilidade para certas habilidades, sua forma de reagir ao mundo. A genética escreve o primeiro rascunho, mas ela não escreve o livro inteiro, porque a influência é diferente de destino. Uma parte enorme do que você chama de eu ainda é moldada pelo ambiente, pelas pessoas que você convive, pelo que você consome, pelo que você repete e principalmente pelo que você pratica. E mesmo personalidade, que por muito tempo foi tratada como algo fixo, pode mudar. Estudos com intervenções psicológicas mostram que traços de personalidade podem sofrer mudanças mensuráveis em questões de semanas ou meses. Então talvez você não tenha controle absoluto sobre quem você é, mas você tem influência. Influência repetida todos os dias vira transformação. E aqui entra a ideia central desse vídeo. Você não deve apenas ser você mesmo. Talvez você deja fingir ser a pessoa que quer se tornar, até que um dia isso deixe de ser fingimento. Mas calma. Eu não estou falando para você viver de uma mentira. Não estou falando para criar uma máscara falsa para agradar outras pessoas. Estou falando de algo muito mais profundo. Agir como uma versão futura de si mesmo antes que o seu cérebro aceite que essa versão existe. Porque a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Elas imaginam uma versão de si mesmas onde tudo deu certo e pensam: quando eu tiver mais confiança, vou agir assim. Quando eu tiver disciplina, vou treinar. Quando eu me sentir pronto, eu vou começar. Quando eu mudar por dentro, vou mudar por fora. Só que talvez o caminho seja exatamente o inverso. Primeiro você age como uma pessoa, depois você começa a pensar como uma pessoa, depois você começa a sentir como uma pessoa, e só então você se torna essa pessoa. O cérebro não muda apenas quando você pensa diferente. Ele muda quando você começa a agir diferente. Grandes atores não apenas decoram as falas. Eles treinam postura, respiração, olhar, ritmo de fala, gestos, hábitos e pequenas reações emocionais. Alguns passam semanas ou meses mergulhando no personagem. O ator muda o jeito de andar e isso altera a presença. Muda a voz e isso altera a emoção. Muda a rotina e isso altera a percepção. Muda o ambiente e isso altera o pensamento. Ou seja, ele não espera sentir para agir. Ele age até começar a sentir. E a vida real é muito mais parecida com o teatro do que a gente gosta de admitir. Você já atua todos os dias. Existe sua versão no trabalho, sua versão em casa, sua versão com os amigos, sua versão falando com alguém que você gosta, sua versão em uma festa, sua versão quando você está sozinho, sua versão quando está sendo observado. Você muda o tom de voz, muda a postura, muda o vocabulário, muda até o jeito de ir, dependendo do ambiente. Então a pergunta não é se você atua ou não. A pergunta é: você está atuando a favor de quem? Da sua versão antiga ou da sua versão futura? E se isso ainda te parece estranho, vamos falar sobre cigarros de chocolate. Sim, cigarros de chocolate. E calma que vai fazer sentido. Todo mundo sabe que cigarro mata, certo? Mas você sabia que diabetes mata 3 vezes mais do que cigarro? E mesmo assim você não vê a foto de uma perna amputada atrás de um Kit Kat. Sabia que muita gente fuma por anos e nunca desenvolve câncer? Você com certeza conhece alguém assim. Na verdade, toda essa restrição sobre o cigarro é para impedir o cultivo de tabaco. Existe uma guerra econômica entre grandes corporações por trás de tudo isso. Percebe o que aconteceu? Por alguns segundos, talvez parte de você tenha pensado: espera, será? E é exatamente esse o ponto. Eu não disse tudo isso porque é verdade. Eu disse isso só para mostrar como uma ideia pode parecer convincente quando é apresentada com ritmo, autoridade e segurança. Uma mentira dita com confiança pode parecer mais forte do que uma verdade dita com insegurança. Agora imagina isso com postura, voz, roupa, olhar, presença, ambiente e repetição. Esse é o poder da atuação.
E o mais interessante é que isso não serve apenas para enganar os outros, serve para treinar a si mesmo. Você olha para uma pessoa disciplinada e pensa, ela age assim porque tem disciplina, mas talvez seja exatamente o contrário. Ela tem disciplina porque age assim repetidamente. Você olha para alguém confiante e pensa, ela fala bem porque é confiante. Mas talvez ela tenha se tornado confiante porque se colocou inúmeras vezes em situações em que precisou falar, mesmo com medo. A ação vem antes do ser. É por isso que a frase "seja você mesmo" é uma completa armadilha. Porque ela trata sua identidade como uma estátua, algo sólido, fixo e imutável. Mas identidade não é uma estátua. Identidade é um rastro. É o rastro das coisas que você repete. Se todos os dias você foge do desconforto, seu cérebro aprende, eu sou alguém que foge. Se todos os dias você adia o estudo, ele aprende, eu sou alguém que não gosta de estudar. Mas todos os dias você faz uma pequena parte, mesmo sem vontade, o cérebro começa a receber outro tipo de prova. E aqui está uma coisa que quase ninguém entende. Você não muda sua identidade com frases motivacionais. Você muda sua identidade oferecendo evidências. O cérebro acredita menos no que você promete e mais no que você repete. Então, beleza. É só começar a atuar como uma pessoa que eu quero ser e do dia pra noite eu viro outra pessoa? E não, é óbvio que não. Na teoria parece bem simples, mas o primeiro obstáculo que você vai encontrar é o seu próprio cérebro tentando economizar energia. Ele vai criar desculpas, vai sofisticar a preguiça, vai transformar procrastinação em argumento racional. Hoje não, hoje eu estou muito cansado, eu mereço descansar um pouco, né? Começo na segunda, semana nova, vida nova, amanhã eu faço direito. E aqui entra a primeira técnica prática. Sempre que você estiver desanimado para fazer o que a sua versão ideal faria, faça apenas 10% da tarefa. Não negocie a identidade, negocie o tamanho da ação. Vamos supor que sua versão ideal pratique piano 2 horas por dia. Mas hoje você está cansado, sem vontade nenhuma, com vontade de deitar e abrir o Instagram. Então não pratique por 2 horas, pratique por 12 minutos. Não quer estudar 2 horas? Estuda 12 minutos. Não quer treinar? Faça uma série. Não quer escrever? Escreva o primeiro parágrafo. Não quer ler? Leia 2 páginas. Não quer arrumar o quarto? Arruma sua cama. O objetivo não é completar tudo. O objetivo é vencer a porta de entrada. Porque o começo sempre costuma ser a parte mais pesada. O cérebro olha para 2 horas de estudo, 1 hora de treino, mudar minha vida, aprender uma habilidade nova, e interpreta tudo isso como um alto custo energético. Então ele sempre te oferece uma desculpa confortável. Ah, amanhã eu faço direito. Só que amanhã eu faço direito é a frase preferida de quem nunca começa. Então, engana o próprio sistema. Você não promete uma transformação épica, você promete 10%. E aí você vê que algo curioso acontece. Muitas vezes, depois que você começa, fica mais fácil continuar. A motivação não veio antes da ação, ela veio depois. E mesmo quando você faz só 10%, você já criou uma evidência. No dia seguinte outra, no outro outra, depois mais uma, e depois de algumas semanas, seu cérebro começa a ter um problema. Ele não consegue mais sustentar a história antiga com tanta facilidade, porque agora existe prova, você fingiu bem o suficiente para não precisar mais fingir. Mas ainda existe um problema. Fazer 10% resolve só a porta de entrada. Só que ainda falta uma pergunta muito mais importante. Quando exatamente você vai fazer esses 10%? Porque é aqui que a maioria das pessoas se sabota sem perceber. Ela diz, vou começar a ler. Mas onde? Com um livro já separado ou perdido em alguma gaveta? Com o celular do lado ou longe? Antes de dormir ou depois de abrir o TikTok? Percebe o problema? A maioria das metas morre porque são abstratas demais. Vou mudar minha vida? Não é um plano. Vou estudar mais? Não é um plano. Vou ser mais disciplinado? Não é um plano. Isso é só uma intenção bonita. Intenção bonita é uma das coisas mais inúteis do mundo quando encontra um cérebro cansado às 10h30 da noite com o celular na mão. Porque nesse momento você não decide com a melhor versão de você. Você decide com a versão mais cansada, mais impulsiva e mais negociável. E essa é a técnica mais importante para implementar um novo hábito. Não decida no momento, decida antes. Ao invés de amanhã eu vou ler, planeje. Depois que eu escovar os dentes à noite, eu vou sentar na cama e ler 2 páginas. Diga, assim que eu chegar em casa, antes de sentar, eu vou colocar a roupa de treino e fazer pelo menos uma série. Ao invés de vou estudar francês, pense. Depois do café da manhã, antes de abrir o Instagram, eu vou ouvir uma frase em francês e repetir em voz alta. Isso se chama plano de ação. Se isso acontecer, então eu faço aquilo. Se eu terminar de almoçar, então eu estudo por 10 minutos. Se eu abrir o computador, então eu reviso uma página antes de qualquer rede social. A genialidade dessa técnica é que ela para de tratar você como uma máquina racional, porque você não é. Você não é uma planilha ambulante tomando decisões perfeitas o dia inteiro. Você é um organismo tentando economizar energia, evitar desconforto e repetir padrões conhecidos. Então, se você deixa o hábito depender de uma decisão futura, você já perdeu metade da guerra, porque seu cérebro vai negociar, e ele negocia muito bem. E assim, a sua vida vai sendo adiada por argumentos inteligentes que só servem para proteger uma versão antiga de você. Então, em vez de lutar com o cérebro, você cria um gatilho. Um gatilho é uma cena mais específica da sua rotina que já acontece todos os dias. Escovar os dentes, tomar café, chegar em casa, abrir o notebook.
Essas coisas já são trilho no seu dia. E é uma técnica bem simples, você preenche o novo hábito em um trilho antigo. Porque se o trilho antigo já existe, você não precisa construir uma estrada do zero. Quer começar a ler? Depois de escovar os dentes, você lê 2 páginas. Se você quer estudar, depois de sentar na cama, abre o material antes de abrir qualquer rede social. Mas aqui tem uma parte extremamente importante. Não escolha um gatilho genérico. Escolha uma cena. Não é de manhã. É depois que eu colocar a xícara de café na pia. Não é à noite. É depois que eu escovar os dentes. Não é quando eu tiver tempo. É assim que eu abrir o notebook. Quanto mais específico, melhor, porque o cérebro não trabalha bem com ideias abstratas. Ele trabalha com contexto, repetição e associação. E agora você junta as 2 técnicas. Primeiro, faça 10%. Segundo, prenda esses 10% em um gatilho inevitável. Essa combinação é absurda, porque você não está mais dependendo de vontade. Você está criando uma armadilha positiva. A antiga versão de você acorda e procura desculpas, mas a nova versão já deixou o cenário montado. O livro já está em cima da cama, o tênis já está na porta, o caderno já está aberto, o celular já está longe, e a tarefa já foi reduzida para 10%. O gatilho já existe. Percebe? Você não tentou ficar mais forte do que a procrastinação. Você deixou a procrastinação com menos espaço para respirar. E é assim que um novo hábito nasce, não como uma explosão de motivação, mas como uma pequena ação repetida no mesmo contexto, até o cérebro parar de perguntar se você quer fazer aquilo. No começo, você faz porque decidiu, depois, você faz porque prometeu, e por fim, você faz porque virou estranho não fazer. E esse é o momento em que a atuação começa a virar identidade, porque um dia você percebe que não está mais tentando parecer alguém disciplinado. Você só colocou o livro no mesmo lugar por tempo suficiente. Você só apareceu no mesmo horário por tempo suficiente. Você só repetiu a mesma pequena ação por tempo suficiente. E então a frase muda. Antes era, eu preciso tentar mudar. E agora, eu sou o tipo de pessoa que faz isso. E talvez essa seja a forma mais realista de transformação. Não é acordar iluminado e destruir sua personalidade antiga em uma segunda-feira perfeita. Não é virar outra pessoa em uma semana. É escolher uma ação pequena. Prender essa ação em um momento específico, repetir até o cérebro acumular provas. E permitir que essas provas contem uma nova história sobre quem você é. Porque no fim, identidade não é o que você declara, é o que você repete quando ninguém está olhando. E por isso a frase, seja você mesmo, está errada. Talvez a frase certa seja, não seja você mesmo ainda. Comece a ensaiar quem você quer se tornar. Porque em algum momento o ensaio acaba, e a versão que você fingia ser começa a responder pelo seu nome.